Pesquisando a FEB, encontrei um detalhe que mudou completamente como eu enxergo essa história. Getúlio Vargas governava o Brasil como ditador desde 1937. Imprensa censurada, partidos políticos proibidos, oposição presa, Estado Novo, 8 anos de ditadura. E foi esse mesmo Vargas que, em 1944, mandou 25 mil brasileiros para a Itália lutar pela democracia contra o nazismo. Pensa na ironia disso. Um ditador enviando soldados para combater uma ditadura. Homens que viviam sob censura sendo mandados para morrer pela liberdade dos outros. Mas aqui vem o detalhe que Vargas não calculou. Esses homens viram como uma sociedade livre funciona. Lutaram ao lado de americanos que falavam abertamente de direitos civis. E quando voltaram para o Brasil, simplesmente não aceitaram mais. A FEB foi dissolvida às pressas 12 dias antes de os pracinhas chegarem ao Brasil. Por quê? Porque Vargas tinha medo do que eles traziam na bagagem. E ele estava certo. 3 meses depois dos pracinhas voltarem, a ditadura caiu. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreve no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. O Estado Novo de Getúlio Vargas começou em novembro de 1937. Fechou o Congresso, proibiu partidos políticos, censurou a imprensa, prendeu opositores e governou o Brasil com mão de ferro por 8 anos. A contradição era gritante. Vargas tinha simpatia declarada pelo fascismo europeu. Em 1940, fez um discurso que foi interpretado como simpático ao regime de Mussolini. Flertou com Hitler, negociou com os dois lados. E então os alemães afundaram navios brasileiros com civis dentro. E o povo foi às ruas exigindo guerra. E Vargas não teve escolha. O ditador que simpatizava com o fascismo teve que mandar brasileiros lutar contra o fascismo. E quando esses brasileiros voltaram, trouxeram algo que nenhum decreto, nenhuma portaria, nenhuma censura conseguiu parar. A experiência de ter visto como a liberdade funciona. Antes de embarcar para a Itália, a maioria dos pracinhas nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha visto outro país. Nunca tinha visto como uma sociedade diferente funcionava. Chegaram na Itália devastada pela guerra. Mas chegaram também no contato diário com os americanos, com soldados que discutiam política abertamente, com jornalistas que escreviam o que queriam, com um exército que debatia suas próprias decisões. Um dos jovens pracinhas que foi para a Itália era estudante de Direito da USP. Foi convocado como punição por ter participado de manifestações contra Vargas. Quando chegou na Itália, percebeu algo que não esperava. Que ser mandado para a guerra como punição tinha sido nas palavras dele. Como se poderia ser punição servir ao Brasil? A guerra não funcionou como punição. Funcionou como despertar. Em 1944, quando a FEB embarcou, Vargas ainda acreditava que controlava a narrativa. Os pracinhas iam lutar, iam vencer. Ia ser a glória do regime. Ele ia aparecer no porto quando voltassem, fazer discurso, se apropriar da vitória. O plano era simples. O que Vargas não calculou é que guerra não é campo de futebol. Você não manda um homem passar 11 meses no fronte europeu, convivendo diariamente com americanos que falam de democracia, vendo cidades sendo libertadas do fascismo, participando de uma vitória por liberdade e direitos humanos, e esperar que ele volte para o Brasil como se nada tivesse mudado. Esses homens voltaram diferentes. Os jovens oficiais voltaram com o que um historiador descreveu como uma mentalidade nova. Uma maneira nova de sentir o Brasil e seus problemas. O diálogo nos quartéis ficou mais livre. Os debates nas reuniões ficaram mais francos. E de tudo isso, esses homens chegaram a uma conclusão que mudou o Brasil. Que não podiam voltar ao Brasil e simplesmente retornar aos quartéis como um ano antes. E Vargas sabia que isso ia acontecer. Não especulação, prova. A FEB foi oficialmente dissolvida em 6 de julho de 1945, 12 dias antes do primeiro escalão de pracinhas chegar ao Brasil.
A dissolução foi feita pelo ministro da Guerra, que determinou que as unidades expedicionárias chegadas ao Rio deviam passar automaticamente à subordinação da primeira região militar, como civis. Não como força militar organizada. Por quê? Porque o Estado Novo, ainda vigente, que tinha temido a ida da FEB, temia ainda mais a sua volta. 25 mil homens que tinham lutado pela democracia, que tinham visto o fascismo ser derrotado, que sabiam na prática o que era liberdade, voltando para um país com imprensa censurada, partidos proibidos e um ditador no poder. Vargas sabia o que isso significava e tentou desativar a bomba antes de ela explodir, dissolvendo a FEB enquanto ela ainda estava no oceano. Há um discurso de um general brasileiro que foi pracinha, o Marechal Castelo Branco, que anos depois se tornaria o primeiro presidente do regime militar de 1964, mas que em 1945 era simplesmente um oficial expedicionário que tinha lutado na Itália. Ele disse numa conversa na época que foi na FEB, no diálogo com seus companheiros de guerra, que ouviu falar pela primeira vez na necessidade de reformas de base para o Brasil, na necessidade de mudança, na impossibilidade de voltar ao que era antes. Um oficial militar que lutou na guerra e que voltou convicto de que o Brasil precisava mudar. Isso era o que Vargas tinha medo, não de um pracinhas específico, não de um líder, mas de 25 mil homens que tinham a experiência viva de que outro mundo era possível, que tinham visto, e a população brasileira também enxergou a contradição. Como você manda seus filhos lutar pela democracia lá fora enquanto vive sob ditadura aqui dentro? Como você faz discurso na despedida, dizendo que a nação os envia para defender a liberdade e depois os recebe de volta num país sem imprensa livre, sem eleições, sem direitos políticos? Essa pergunta foi sendo feita em voz alta, nos jornais que a censura cada vez menos conseguia calar, nos movimentos de opinião pública que foram crescendo ao longo de 1945, nas ruas, e quando os pracinhas voltaram, a contradição se tornou insustentável. Eram heróis, todo mundo sabia disso, tinham lutado pelo bem, todo mundo sabia disso, e estavam voltando para uma ditadura, todo mundo sabia disso também. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora, porque essa parte da história da FEB é a mais ignorada e talvez a mais importante de todas. Em outubro de 1945, 3 meses depois dos pracinhas voltarem, a ditadura caiu. O Estado Novo, que tinha sobrevivido 8 anos, acabou em outubro de 1945. Getúlio Vargas foi deposto pelos militares em 29 de outubro. Não foi um golpe violento, não houve sangue. Foi uma pressão que se tornou irresistível. O gatilho imediato foi o próprio Vargas tentando manobrar para se manter no poder. Nomeou o irmão para cargo importante. Os militares reagiram. Mas por trás disso estava a pressão acumulada de meses. A pressão de um país que tinha mandado seus filhos lutar pela democracia. E que queria democracia para si também. A FEB não fez um golpe. Os pracinhas não marcharam sobre o palácio do governo. Mas a experiência deles mudou o Brasil de dentro para fora. Mudou a mentalidade dos oficiais. Mudou o que a população estava disposta a aceitar. Mudou a conversa sobre o que o Brasil podia e devia ser. Mas tem um detalhe nessa história que fecha tudo de um jeito que nenhum roteirista de cinema inventaria melhor. Vargas apareceu no porto quando os pracinhas voltaram. Fez o discurso que tinha planejado. Saudou os heróis. Se associou à vitória. E 3 meses depois, os mesmos militares que tinham ido para a guerra no governo dele o depuseram. A FEB que ele criou, os homens que ele mandou, a vitória que ele tentou capitalizar, tudo isso contribuiu diretamente para sua queda. A ditadura foi derrubada em parte pelos homens que o ditador mandou lutar pela democracia, sem querer, sem planejar, só por ter ido e voltado, e ter trazido na bagagem algo que Vargas nunca conseguiu confiscar, a certeza de que liberdade era possível.
Quando pesquisei isso, o que ficou mais na minha cabeça não foi a batalha, foi a ironia. Um ditador que mandou homens lutar pela democracia. E esses homens voltaram e trouxeram a democracia com eles. Não como intenção, não como plano, mas como consequência inevitável de ter ido, de ter visto, de ter lutado. A FEB foi muito mais do que um exército, foi um experimento involuntário de democracia. 25 mil brasileiros que nunca tinham saído do país foram colocados no meio de uma guerra por liberdade. E voltaram com a ideia de que liberdade era algo que o Brasil também merecia. Vargas sabia disso. Por isso dissolveu a FEB antes dela chegar. Por isso tinha medo do que vinha no navio. Não eram armas. Era a memória de como é quando as pessoas são livres. E essa memória foi mais poderosa que qualquer decreto, qualquer censura, qualquer ditadura. A cobra fumou. E quando voltou, fumou também no Estado Novo. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.